Boa tarde. Esse material que eu estou enviando agora se refere ao conteúdo da aula da semana, da disciplina de Patologia Geral, sobre morte celular e os tipos de morte celular, necrose e apoptose. Então, a morte celular, ela sempre vai ocorrer quando a célula sofre uma alteração que compromete de forma irreversível o seu funcionamento, a sua morfologia, as suas estruturas. Diante dessa situação, a célula não consegue mais funcionar e aí ela entra em processo de morte. E essa morte pode ocorrer por necrose, que tem suas características de rompimento celular, de extravasamento de conteúdo celular e provocando uma manifestação e uma resposta local. A morte celular também pode ocorrer por apoptose, em que essa célula simplesmente ou de uma forma fantástica, ela sofre contração e condensação de seus componentes, se fragmenta, porém não se rompe. E aí sofre fagocitose e assim essa célula desaparece do nosso corpo, não provocando então sintomatologias, como ocorre no caso da necrose. A necrose, por apresentar sintomatologia e manifestações locais, ela pode apresentar aspecto variado de acordo com a causa que levou a essa morte celular. Então, temos diferentes tipos de necrose. Por liquefação, coagulação, no slide anterior. A necrose caseosa, que tem como exemplo clássico a necrose da tuberculose. Necrose enzimática, degradação de tecido gorduroso pelo excesso de atividade ou produção de enzimas lipases. A necrose por gangrena, geralmente associada a lesões vasculares, principalmente pacientes diabéticos ou que apresentem úlceras varicosas. E em relação à apoptose, o outro mecanismo de morte, como nós já comentamos, ela não envolve a lise celular, em si uma fragmentação e depois fagocitose. Ao contrário da necrose, a apoptose ocorre não somente por uma causa patológica, mas também de forma fisiológica, e isso tem um papel importante no nosso organismo para remover células velhas, controlar a multiplicação celular, impedir que um determinado tipo de célula se multiplique de forma exacerbada. É importante também para controlar o crescimento do organismo e na formação do embrião, lá na vida embrionária ainda, para permitir o crescimento de determinadas estruturas, para permitir que as glândulas mamárias voltem ao normal após a lactação. Então, várias situações importantes que ocorre a morte celular por apoptose, além daquelas provocadas por causas patológicas. Ela é um mecanismo, então, de controle, da proliferação celular no nosso corpo. Ela é regulada geneticamente, um gene chamado P53, que controla a apoptose e que quando esse gene sofre alguma mutação, a gente pode ter o surgimento de patologias, por exemplo, como uma neoplasia. E a apoptose é uma ativação de uma cascata enzimática que termina apenas quando a célula se fragmentou e vai ser fagocitada. Para a próxima aula, vamos falar do tema inflamação aguda. Podem pesquisar, ler e já trazer alguma coisa. Eu desejo que vocês tenham uma boa semana, que cuidem bem da sua saúde e que consigam aproveitar todo esse conteúdo, toda essa forma nova de trabalhar, para que vocês, mesmo nesse período de recolhimento social, continuem em atividade, assim como nós também. Boa semana para vocês.